Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa última aula, para a felicidade de alguns e tristeza de outros. Espero que a maioria fique triste com isso. Vamos falar sobre transistores, sendo que a gente deveria ter falado muito mais de transistores em eletrônica 1, mas devido à restrição, causada pela pandemia, de acesso ao laboratório e fazer práticas, apenas vamos dar uma aula de transistor aqui em laboratório 1 e em laboratório 2 continuaremos, Infelizmente, o tempo é curto para um dispositivo eletrônico tão importante, Um dos dispositivos mais importantes de toda a eletrônica. E na parte teórica eu vou pedir algumas coisas sobre isso, Aplicações, importância de transistores, essas coisas. Mas vamos lá na prática, Então, no N minúsculo, você coloca o transistor, então você vai botar aqui um resistor para cima, o terra no G aqui para baixo, o R de resistor para cá, V maiúsculo aqui, V maiúsculo aqui, Então, vocês devem se lembrar lá da eletrônica 1 que o transistor tem 3 terminais, 3 fios, o C é de coletor, o B de base e o E de emissor, E ele vai ter também 3 modos de operação, Que é o corte, região ativa e saturação, Na região ativa, que é a região que ele funciona como um amplificador de corrente, como é que funciona? A corrente de base vai ser amplificado por beta, É um fator que todo transistor tem, e esse beta é na ordem de 300, bom, apesar de que simulando esse transistor aqui deu na faixa de 80, mas na prática, quando vocês montarem, vai dar bem mais, eu acho que vai dar mais de 200. Então você vai ter esse beta, que vai pegar a corrente de base vezes beta é igual a corrente do coletor, e a corrente do coletor é igual a corrente do emissor aproximadamente, Fazendo uma aproximação aqui. E a tensão de base para o emissor na região ativa é mais ou menos 0,7 volts, e o do coletor para o emissor, o VCE, é o que vai variar durante a operação do transistor, Então esse VCE ele é flexível. Quando ele está no corte, vamos começar já aqui botando 0 volts aqui, significa que a corrente de base aqui é 0, Porque se aqui é 0 volts, aqui é 0. Bom, daqui para cá não tem nenhuma fonte de tensão, então ele não cria tensão. Então se aqui é 0, aqui também é 0. Significa que a diferença de potencial nesse resistor é 0. Se a diferença de potencial é 0, a corrente é 0. Bom, enfim. Nesse caso, a corrente do coletor também é 0. Então, se aqui tem 5 volts, a tensão do outro lado também vai ser 5. Porque a queda de tensão no resistor é 0, já que V é igual a RI, se I é 0, V é 0. Lembrando que é V no resistor, Tanto se quando eu boto o mouse em cima, você vê aqui no canto direito inferior aqui da tela, esse VD é 10.2 nanovolts, que é 0. E o VCE, vocês também podem ver aqui no canto direito inferior da tela, está 5 volts, quer dizer, toda a tensão da fonte está no VCE. E o VCE, inclusive, é um dos parâmetros mais importantes a ser observado. Na medida que o transistor vai entrando na região ativa e vai para a saturação, o VCE vai caindo, tá bom? Vamos testar isso aqui. Por exemplo, se eu botar aqui uma tensão de 0,2 volts, esse transistor continua no corte. Você vê ali, corrente de base continua 0, corrente do coletor continua 0, picoamperes e nanoamperes é 0, E o VCE continua em 5 volts. E aí, a primeira parte da prática vai ser você observar essa região de corte, Então, no corte, corrente aqui é 0, corrente aqui é 0. Aí você vai aumentando até sair do corte. Vai chegar um determinado momento, que eu não sei qual é, que ele vai passar de corte para região ativa, Saturação ainda. Saturação ainda. Pronto, para a região ativa, Então veja que é perto, eu não sei se é perto de 0,6 volts, Mas você aí vai aumentando bem devagarinho, com a precisão, por exemplo, de 2 casas decimais, até que aqui no Fosted ele já indica aqui na parte inferior, aqui tem escrito, região ativa, tá vendo? Aí. Então, quando eu mudar de cut-off ou de corte para a região ativa, quer dizer que nesse momento o transistor começa a funcionar.
e ele começa funcionando como um amplificador de sinais, tá? Então, nesse momento é que você tem um beta. Aqui até mostra, eu acho que o beta nominal dele é 100, ó. PNP, default, beta igual a 100, é porque está cortado aqui no cantinho. Mas o beta não é exatamente 100, vai depender das correntes, tá? E da tensão e de tudo. Quando ele entra na região ativa, você vai ver que o VCE começa a diminuir. Então era 5 volts e agora está 4.1. Se eu continuar aumentando aqui a tensão para 610 mV, estava 4.1 volts, agora está 3.8. Tá? Então vai caindo, 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 até chegar bem dizer em zero, tá? Próximo de zero. Quando chega em zero, significa que o VCE não tem mais para onde diminuir. Então, se a tensão no transistor é zero, significa o seguinte, que os 5 volts da fonte está todo na carga. E a partir daí, não importa mais aumentar, por exemplo, vou botar aqui 1 volt. A partir daí, não adianta aumentar, aí ele mudou aqui para saturação, está lendo aqui no canto inferior direito, saturação, que a corrente do coletor vai ser constante, tá? Por mais que aumente a corrente na base, como o meu VCE chega em zero, praticamente, próximo de zero, não tem mais como aumentar a corrente, tá? Então já está na corrente máxima. Lembrando, quanto menor o VCE, menor é a tensão nesse terminal do resistor. Quanto menor a tensão nesse terminal, significa que maior é a tensão no resistor. E aí, fazendo a lei de Ohm, né? A corrente aqui nesse resistor, que eu posso chamar de resistor de coletor, vai ser igual a VCC, no caso 5, menos o VCE, no caso 0, dividido por 1K. E aí vai dar 5 miliamperes. Então você vê aqui no IC, que está mostrando aqui embaixo, está 4.925 miliamperes, próximo de 5 miliamperes. Então essa é a corrente de saturação, tá bom? Então na primeira parte na prática, né, eu quero que vocês vão variando aqui bem lentamente, como eu disse, de pouquinho em pouquinho, com 2 casas decimais, até você perceber que sai do corte para a região ativa, aí você anota esse valor, a partir daí entra na região ativa e da região ativa para a saturação, é o outro limiar, né, o outro valor importante a ser anotado. O que importa, na verdade, mais do que essa tensão, é esta corrente, tá? A corrente nesse resistor de 1K. Na verdade, do corte para a região ativa, já como a corrente aqui é zero, né? Então quando eu venho aqui para 0.2, por exemplo, aí sim, essa tensão é mais importante. Então, enquanto não tiver corrente, a queda de tensão nesse resistor é zero, então a tensão na base aqui vai ser praticamente igual à tensão aqui na entrada, porque não tem tensão aqui nesse resistor, né? Então, se eu ver aqui o VBE, está aqui no canto inferior direito, está 0,2 volts, que é a mesma tensão aqui da entrada. Então, vocês vão aumentando, aumentando, até começar a ter corrente passando por aqui, e aí o transistor começa a funcionar, tá? Então, a primeira coisa que eu quero, bate sem querer aqui alguma coisa, é tensão que ele passa para a região ativa, né? A tensão. Uma vez que você descobre, a partir daí, o transistor funciona como amplificador, e aí o que eu quero saber, na verdade, agora vai ser o beta, que é a quantidade de amplificação que ele dá, né? Que é a corrente do coletor dividindo pela corrente da base. Então, a partir daí, vocês vão começar a medir essa corrente na base. Na prática, nós vamos usar o multímetro, tá? Já que a gente viu que o osciloscópio, para medir correntes muito pequenininhas, né? A tensão em resistores muito pequenininhos, a precisão não fica muito boa. Então você vai aumentando aqui, por exemplo, a gente viu que em 600 mili ele já está na região ativa. E se eu fosse calcular o beta aqui nesse momento de 0,6, você faria o seguinte, ó. Corrente do coletor, é só eu trazer aqui a calculadora, peraí. Corrente do coletor está 853 microamperes aproximadamente, vocês fazem com mais precisão. E a corrente da base está 8.5. 853,5, não foi? Microampere. Então o beta aqui está 100,4, né? Está próximo de 100 mesmo. Aqui o modelo está default, né?
Pronto, mudei para o modelo do BC548. Não sei se eu já falei isso aqui hoje, mas deixa eu falar novamente se eu não falei. Quando vocês forem simular, vocês não simulam com o motor default não, tá? Vocês simulam com o modelo real, né? Tirado do Spice, tá? Do modelo Spice. Aqui o beta vai ser mais ou menos 250. E você bota aqui em editar modelo e copia esses dados aqui que eu já estou dando de presente para vocês, tá? São os dados, né, do modelo Spice de um transistor BC548, que é o que nós vamos usar na prática, tá? Bota o pausa no vídeo e copia esses valores, ok? Vou dar aqui um OK. Ok, vamos ver agora de novo o beta. Agora essa corrente essa corrente aqui... Tá quanto? Coletor tá 87 microampere e na base 820 nanoamperes. Então 87 dividido por, já esqueci, 820 nanoamperes. Vai dar 106 mais ou menos, tá? Bom, e aí você vai aumentando, tá, essa tensão até chegar na saturação, tá? Então aqui tá ainda na região ativa. Aqui, pronto, aqui já está na saturação, né? Na saturação significa que o VCE já está muito baixo, está 121 mV, e não importa mais se eu continuar aumentando essa tensão ou essa corrente, né? Não importa se eu aumente mais a corrente de base, a corrente aqui do coletor vai permanecer constante, tá bom? Essa é a característica da região de saturação. Então eu queria que vocês me dissessem a partir de que corrente de base, ele entra na saturação, tá bom? Bom, feito isso, a gente já viu que 0,8 volts já está na saturação, né? Feito isso, nós vamos fazer dois testes agora, tá? Vocês vão ligar aqui o gerador de função. Gerador... Cadê? Aqui, né? Vocês vão ligar aqui o gerador de funções. Pode ser a 1 kHz, por exemplo. A gente viu que quando estava na frequência, na tensão de 0,7, ele estava na região ativa, tá? Então eu vou polarizar o transistor. Polarizar, o que é polarizar? É deixar ele na região ativa. Então com 0,7 volts ele está na região ativa, eu boto aqui um nível de corrente contínua de 0,7 volts aqui para deixar ele na região ativa. E vou jogar um sinal aqui bem miudinho nele, por exemplo 0,01 volt. E vou ver essa amplificação funcionando, tá? 10 mV, mas parece que nosso gerador não gera 10 mV. Deixa eu testar, eu acho que 50 mV ele gera. 50 mV, tá? Então vocês vão botar 50 mV. E agora eu quero testar esse gráfico desse ponto, a tensão nesse ponto aqui e a tensão nesse ponto aqui, certo? Botei só um pedacinho de fio, né, na letra W e vou botar a tensão aqui e aqui. E a gente vai ver isso aqui, ó, o efeito. Vou dar um zoom maior, parar. Então a tensão de entrada tá variando bem pouquinho, 0,05 volts, mas a tensão de saída, ó, tá variando praticamente de 0 até o máximo, perto de 5 volts. Veja como ele está amplificando legal, né? Ele amplifica aí umas 100 vezes, tá? Nesse ponto de operação. Então a gente vai montar isso no osciloscópio e ver o transistor funcionando como um amplificador. Mas para isso eu não quero que aconteça aqui, ó. Parar. Que ele vem até aqui embaixo para saturação, tá bom? Não é para saturar, tá? É só para ficar aqui na região ativa. E aqui em cima ele também está no corte. Então ele dá um corte e satura. Corta, satura. E ele não está redondinho dentro da faixa possível aqui. Se eu quiser diminuir a amplificação, o que é que eu posso fazer, né? Veja que eu posso, vamos tentar aumentar aqui a tensão, né? Quanto maior a tensão, mais espaço o amplificador vai ter para trabalhar, tá certo? Nessa parte aqui. Agora, de todo jeito, ele ainda está saturando, tá? Ou ele ainda está entrando na região de corte.
Na região de corte significa o seguinte. Região de corte significa que a corrente aqui está chegando muito perto de zero. Essa parte de baixo aqui está caindo muito. E aí ele está chegando perto de desligar o transistor. Então, para que isso não aconteça, eu vou aumentar um pouquinho aqui o nível DC, para ver se ele livra um pouquinho a região do corte. Veja como agora ficou mais senoidal, tá vendo? Bom, então qual é o desafio para vocês, né? Vocês sabem qual é o início da região ativa e sabem onde é o fim da região ativa. Então eu quero que vocês botem aqui para ele funcionar exatamente no meio, tá? Bem no meio da sua região ativa, tá? Porque se eu botar uma tensão muito alta, ele vai indo em sentido da saturação. Se eu botar uma tensão muito baixa, ele vai indo no sentido do corte. Então, para ele funcionar como um amplificador, eu tenho que funcionar no meio. Agora, como é que você sabe qual é o meio, né? Então, você tem que fazer aquele teste lá do início. Você vai aumentando a tensão, anota lá a tensão que começa a região ativa e anota a tensão que termina a região ativa, né? Bom, todos esses valores que eu estou botando hoje aqui nesse vídeo é meramente ilustrativo, né? Cada um vai fazer o seu, até porque eu não tenho a mínima ideia se 710 milivolts é o meio da região ativa, tá? Feito esse teste, esse é o primeiro teste, vai ser um teste de amplificação. Outra coisa que você pode mexer aqui é nesse resistor, tá? Se eu diminuo esse resistor, né? 500 não existe, deixa eu botar aqui 470. Se eu diminuo esse resistor, o que é que vai acontecer? Vai diminuir também a amplitude na saída. Por quê? Porque o transistor ele é um amplificador de corrente, tá? Então, se essa corrente que entra aqui é amplificada 100 vezes e sai aqui, significa que, vamos lá, que quanto maior a resistência, maior vai ser a queda de tensão nele. Porque o transistor funciona com corrente, significa que se eu boto 1 mA aqui, vai sair 100 mA aqui na região ativa. Se eu passo 100 mA por um resistor de 1 kΩ, vai dar uma queda de tensão muito maior do que se eu passo 100 mA por um resistor de 470. E aqui a gente vê esse efeito. Por exemplo, se eu botar aqui 100 ohms, a onda vai ficar menor ainda, certo? Quanto menor a resistência. E se eu botar muito grande, o que é que vai acontecer? O contrário, né? A queda de tensão vai ser tão grande que aqui vai ficar sempre perto de zero, né? Ele vai comer toda a tensão aqui da fonte. Então, vocês também vão fazer essa experimentação para ver quais são os valores de resistência que fica legal, tá? Você pode mexer também nessa tensão, tá? Até um valor aí de 10, 15 volts, esse transistor aqui aguenta, tá bom? Mas o que eu quero é ver a amplificação legal, que essa onda senoidal na saída saia bonita, tá? Outra coisa que... Aí o próximo teste agora que vocês vão fazer é... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. É mudar aqui de forma de onda alternada senoidal para uma onda quadrada. E eu vou usar agora com a tensão máxima de 5 volts. Só que ele vai fazer o seguinte, ele vai de 2,5 até 1 volt ele já satura, né? Se eu for até 5 é um exagero. Mas deixa 5, tudo bem. Não, deixa o valor que vocês verem lá. Então, vocês vão botar aqui a tensão que começa a saturar o transistor, tá? Vamos dizer que começou a saturar em 0,8. Você bota aqui 0,8. Na verdade, eu quero de 0 a 0,8, por exemplo. Então, o offset vai ser 0,4 e a tensão máxima é 0,4, né? Ou seja, essa tensão máxima, quer dizer, essa tensão mais 0,4 vai ser a tensão máxima e essa tensão menos 0,4 é a tensão mínima. Ou seja, isso aqui vai passar de 0 a 0,8 volts. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, ele não tem mais a região ativa. Ele vai passar direto do corte para saturação. Tá? Na verdade, aqui em cima é o corte, aqui embaixo é a saturação, já que esse gráfico é o VCE. Então ele fica passando direto, corte, saturação, corte, saturação, corte, saturação. E para que serve isso aqui? Isso serve para você ligar e desligar qualquer carga. Vamos dizer que aqui não fosse um resistor de 1 ohm, vamos dizer que fosse uma lâmpada, um LED, um motor, um ventilador,
um relé que vai controlar um ar-condicionado, um controle remoto ou até mesmo rádio, né? Qualquer coisa que você pense, o transistor vai poder ligar ou desligar a partir de um sinal pequeno. Veja que esse sinal só é de 0 a 0,8 e a corrente aqui é bem miudinha também, né? Se você ver aqui, a corrente vai ser de 70 microamperes, tá? Então, o que é que a gente vê? A partir de uma tensão miudinha e de uma corrente miudinha, eu consigo controlar uma carga grande, tá? Com a corrente grande. Esse é o principal, principal função do transistor em engenharia elétrica, tá? Porque raramente em engenharia elétrica você vai amplificar um sinal alternado. Isso é mais para o pessoal de engenharia eletrônica. Para quem é de elétrica, é mais comum você trabalhar com a carga ligando e desligando ela somente, tá? E aí a gente vai ver que para garantir a saturação, às vezes a gente dobra essa tensão. Se você lá calculou 0,8 ou mediu 0,8, aqui você bota 1,6, por exemplo, até 2 volts. Então aqui tá 2 volts, tá? Aí ele vai garantir que está bem saturado. Ou seja, o que é garantir que está bem saturado? É que se eu tiver pequenas variações nessa resistência, ele ainda vai permanecer na saturação. Lembrem que para definir aquela tensão que começa a saturar, depende dessa resistência, tá? Quanto maior a resistência, né, mais fácil é saturar, tá? Por exemplo, se eu trocar esse resistor de um capão de 100 ohms, eu vou ver que ele não mais vai estar saturando. Ou melhor, está saturando porque eu exagerei aqui. Deixa eu voltar aqui para o 0,8. Pronto, tá aqui, ó. Se eu boto uma resistência pequena, eu vejo que ele não está conseguindo mais saturar. À medida que aumenta a resistência, ele vai saturando mais fácil. Tá vendo? Até que vai ter uma resistência... Até que, bom, eu tinha a minha resistência inicial, né? E eu calculei a minha tensão de saturação baseado naquela minha resistência inicial. Tá? Geralmente, essa resistência na prática profissional você não pode mudar, porque essa resistência, na verdade, não vai ser uma resistência, vai ser um motor, uma lâmpada, um negócio assim. Coisas que têm uma resistência até muitas vezes desconhecidas, né? E aí você vai ter que exagerar aqui na tensão de entrada para garantir que vai estar saturando o transistor, tá? Lembrando que não faz mal aumentar essa tensão de entrada além daquela tensão mínima de saturação. Por quê? Porque essa corrente aqui na base é tão miudinha que tudo bem se eu dobrar de 70 microamperes para 140 microamperes, ainda é muito pouco. Lógico que eu não vou exagerar ao ponto de botar aqui 100 volts, né? No caso ali eu botei 200, tá? Porque aí já excede o limite de capacidade corrente na minha base, né? Aí pode queimar o transistor. Mas botando assim até 10 miliamperes, por exemplo, não vai ter problema não na base, tá? Ok, pessoal? Então é isso a prática, tá? Então primeiro, bota uma fonte contínua, vai subindo devagarinho, vê em que momento começa a região ativa, em que momento começa a região de corte, né? Na verdade é o contrário, primeiro vem o corte, depois sobe para ativa, depois saturação. Segundo passo, bota uma onda alternada e faz um amplificador de onda senoidal. Então o transistor tem que estar trabalhando dentro da região ativa o tempo todo, e aí vocês podem ajustar essa tensão, podem ajustar essa carga. Quando o transistor está funcionando para amplificação de sinal, aí sim, geralmente aqui é um resistor de verdade, você pode mexer nele. Você pode aumentar ou diminuir para deixar com que a amplificação fique perfeita. Então, vocês querem também um amplificador de sinal. E, por fim, a terceira parte da prática, vocês vão botar aqui, só mudar de onda senoidal para onda quadrada e fazer aqui agora um elemento de chaveamento, que a gente chama, uma chave semicondutora, para ligar e desligar essa carga bem rápida, né? 1000 vezes por segundo, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou botar como teoria, tá? Perguntar para que você vai ficar ligando e desligando uma carga de 1000 vezes por segundo, né? Para que serve isso, né? Então eu vou também passar na parte teoria
a questão de controle de potência por PWM versus controle de potência linear, né? Qual a vantagem de você controlar a potência numa carga ligando e desligando ela bem rápido, ao invés de simplesmente setar uma tensão nela constante e deixar ela funcionando, tá bom? Vou deixar isso na parte teórica. Valeu, pessoal. Até a prática.